Você já sentiu aquela vontade quase incontrolável de comer um doce, como se fosse um chamado impossível de ignorar? Saiba que isso não é apenas falta de força de vontade. Existe um mecanismo complexo acontecendo dentro do seu cérebro. Toda vez que você se depara com um chocolate, um bolo, ou até mesmo um simples refrigerante, o açúcar tem um efeito direto e poderoso no nosso sistema de recompensa. O mesmo circuito cerebral que é ativado por experiências extremamente prazerosas, como ouvir a sua música favorita, receber um elogio sincero ou até mesmo se apaixonar. Mas a grande questão é: será que todo esse prazer imediato vem com um preço a ser pago a longo prazo? Vamos mergulhar fundo na ciência por trás do açúcar e descobrir como ele realmente mexe com a nossa cabeça. Quando você consome açúcar, algo fascinante acontece. Seu cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que você provavelmente já ouviu falar. A dopamina é frequentemente chamada de molécula do prazer e está diretamente ligada à sensação de satisfação, recompensa e motivação. Esse processo acontece em áreas muito específicas do cérebro, principalmente no núcleo accumbens, que é uma peça central do nosso sistema de recompensa. É por isso que comer um doce nos faz sentir tão bem, quase instantaneamente. O cérebro está nos recompensando por ter consumido algo que evolutivamente era uma fonte rápida e valiosa de energia. O problema real começa quando esse consumo se torna frequente e excessivo. Com o tempo, o cérebro começa a se adaptar a esses picos de dopamina. Ele se torna menos sensível ao estímulo. Isso significa que, para obter o mesmo nível de prazer e satisfação que você sentia antes com um pedaço de chocolate, você agora precisa de 2, 3 ou talvez a barra inteira. Esse fenômeno é conhecido como tolerância. É o início de um ciclo vicioso que pode facilmente levar a um consumo cada vez maior, quase compulsivo. Muitos estudos científicos têm demonstrado que o açúcar ativa as mesmas vias cerebrais, que são ativadas por substâncias conhecidas por causar dependência. Embora o açúcar não seja classificado oficialmente como uma droga, o padrão comportamental que ele pode gerar é surpreendentemente semelhante. Pense nisso: um desejo intenso e recorrente, a perda de controle sobre a quantidade que você consome e a continuação do consumo, mesmo sabendo que isso pode trazer prejuízos para a sua saúde. Soa familiar? Isso explica por que, para muitas pessoas, a simples ideia de cortar ou reduzir o açúcar pode ser tão desafiadora. Os primeiros dias de uma dieta com menos açúcar podem vir acompanhados de sintomas de abstinência, como irritabilidade, dores de cabeça, dificuldade de concentração e até mesmo alterações de humor bem significativas. O corpo e o cérebro estão, literalmente, pedindo por aquela dose de açúcar a que se acostumaram. Mas os efeitos do açúcar vão muito além do ciclo de prazer e desejo. O consumo excessivo pode afetar diretamente áreas do cérebro responsáveis por funções cognitivas essenciais. Uma dessas áreas é o hipocampo, uma região crucial para a formação de novas memórias e para o aprendizado. Pesquisas científicas robustas indicam que dietas consistentemente ricas em açúcar estão associadas a uma piora na capacidade de concentração e na retenção de informações. Já se sentiu meio nebuloso ou com dificuldade de focar depois de uma refeição cheia de doces? Não é coincidência. A longo prazo, esse padrão alimentar pode contribuir para um estado de inflamação crônica no cérebro, um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de prejuízos cognitivos e até mesmo de doenças neurodegenerativas com o envelhecimento. Agora, vamos falar sobre humor. Você já reparou como o seu estado de espírito pode mudar drasticamente depois de comer um doce? Logo após ingerir açúcar, o nível de glicose no seu sangue sobe rapidamente. Isso gera um pico de energia, uma sensação de euforia momentânea. No entanto, essa subida é sempre seguida por uma queda igualmente brusca. O pâncreas libera uma grande quantidade de insulina para retirar o excesso de glicose do sangue, e o resultado é o que chamamos de queda de açúcar ou hipoglicemia reativa. É nesse momento que surgem o cansaço, a irritabilidade, a falta de energia
e até mesmo a ansiedade. Essa verdadeira montanha-russa de glicose no sangue influencia diretamente o nosso humor. Você busca o doce para se sentir melhor. E por um curto período ele funciona. Mas, logo em seguida, o efeito rebote pode te deixar ainda mais ansioso e desanimado do que antes, criando a necessidade de buscar outro doce para aliviar esse novo desconforto. Existe, de fato, uma relação muito bem documentada entre o alto consumo de açúcar e o aumento de sintomas ansiosos. Embora aquele alimento doce ofereça um conforto emocional imediato, quase como um abraço, o efeito bioquímico que se segue pode, na verdade, intensificar a tensão e a preocupação. O cérebro passa a associar o açúcar a um alívio rápido para o estresse e a ansiedade, criando um ciclo comportamental muito difícil de quebrar. Você se sente ansioso, come um doce, sente um alívio temporário. Depois a ansiedade volta, muitas vezes mais forte, e o ciclo recomeça. É uma armadilha que mantém muitas pessoas presas a um padrão alimentar pouco saudável. Além disso, dietas com alto teor de açúcar podem estimular processos inflamatórios por todo o corpo, e isso inclui o cérebro. A inflamação crônica de baixo grau é um fator-chave no desenvolvimento de muitas doenças modernas. E no cérebro, ela está ligada a um risco aumentado de depressão, ansiedade e declínio cognitivo progressivo ao longo dos anos. O impacto do açúcar é particularmente preocupante em cérebros que ainda estão em desenvolvimento, como os de crianças e adolescentes. Durante essas fases cruciais da vida, o cérebro está formando conexões neurais a uma velocidade incrível. O excesso de açúcar pode interferir nesse processo, influenciando negativamente padrões de atenção, aumentando a impulsividade e, talvez, o mais importante, ajudando a formar hábitos alimentares que tendem a persistir por toda a vida adulta. Uma criança que se acostuma a recompensas constantes na forma de doces pode se tornar um adulto que utiliza a comida como principal ferramenta para lidar com as emoções. Diante de tudo isso, qual seria a recomendação? As principais organizações de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, recomendam limitar o consumo de açúcares adicionados a menos de 10% do total de calorias diárias. Para benefícios adicionais à saúde, o ideal seria manter esse consumo abaixo de 5%. Isso equivale a cerca de 25 gramas ou 6 colheres de chá de açúcar por dia. É importante notar que estamos falando de açúcares adicionados, menos aqueles colocados em alimentos processados, refrigerantes, bolos e doces, e não dos açúcares naturalmente presentes em frutas inteiras, que vêm acompanhados de fibras, vitaminas e minerais. Ninguém está dizendo que você precisa eliminar completamente o açúcar da sua vida. A chave é a moderação, a consciência e a priorização de alimentos em sua forma mais natural. Se você decidiu que quer reduzir o consumo, a melhor abordagem é fazer isso de forma gradual. Tentar cortar tudo de uma vez pode gerar sintomas de abstinência muito intensos e levar à desistência. Comece com pequenas mudanças. Substitua o refrigerante por água com gás e limão. Troque a sobremesa açucarada por uma fruta fresca. Aumente a ingestão de fibras, proteínas e gorduras saudáveis em suas refeições. Esses nutrientes ajudam a estabilizar os níveis de glicose no sangue, reduzindo os picos e quedas que geram o desejo por mais açúcar. Com o tempo, seu paladar vai se reajustar e você vai perceber que os alimentos ultraprocessados começam a parecer doces demais. Seu cérebro vai se readaptar e encontrar prazer em outras fontes. O açúcar não é um vilão absoluto, mas seu efeito no nosso cérebro é inegavelmente real e poderoso. Entender como ele influencia nosso prazer, nosso humor, nossa memória e nossa capacidade de tomar decisões é o primeiro e mais importante passo para desenvolver uma relação mais saudável e consciente com a comida. A pergunta que fica no final é: você está no controle do açúcar? Ou é ele quem controla você? Se este conteúdo foi útil e te trouxe uma nova perspectiva, eu agradeço imensamente por você ter assistido até aqui. A sua presença e atenção fazem toda a diferença para o nosso trabalho. Se você conhece alguém que também precisa entender melhor como o açúcar impacta o cérebro,
compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual foi sua maior descoberta ou qual é a sua experiência com o açúcar. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre saúde, ciência e bem-estar. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.